noite. Estou só aguardando o ok do nosso técnico ali, que ele está padronizando aí os tablets, por ter ficado alguns meses parado aí. Precisou fazer o login de novo no sistema, tá? Então, só aguardando o ok do Carlos para a gente poder começar a nossa sessão. Vamos lá, vamos começar então a nossa sessão. Gostaria de pedir aos vereadores que se posicionem para a gente começar aí com tranquilidade esse ano de 2026. Vamos começar pedindo as bênçãos de Deus para os nossos.
Quero desejar uma boa noite a todos os presentes. Gostaria de cumprimentar aqui a imprensa local, nosso assessor de imprensa, todos os vereadores que estão aqui hoje, muito obrigado. Aos servidores dessa casa, obrigado pela presença, pelo trabalho, disponibilidade. E nós vamos começar aí, né, a nossa sessão, que tem algumas pautas relevantes, bastante importantes. Esse ano realmente vai ser um ano aí, se Deus quiser, de muitas conquistas. Sendo assim, pedindo a proteção de Deus, declaro aberta a 50ª sessão ordinária da 20ª legislatura da Câmara Municipal de Três Pontas. Como de praxe, nós passaremos agora a votação da ata da nossa 49ª reunião, que aconteceu no dia 22 de dezembro. Foi a última sessão do ano passado. Então peço aos senhores que votem. Essa ata ela fica presente aqui na Câmara Municipal e também disponível no nosso site. Quem não gosta ali, né, às vezes de ler e gostaria de assistir a reunião, foi uma reunião longa, inclusive, nós aprovamos muitas coisas. Essa reunião ela está em vídeo no Facebook e também no site da Câmara, tá? Gostaria de lembrar também, cumprimentar as pessoas que nos assistem pela internet, que essa sessão agora ela vai ser transmitida sempre pelo Facebook da Câmara e também pelo YouTube. Não tem mais no site da Câmara, mas se a pessoa entrar lá no site, já tem um link para ela clicar que ela já vai direto para o YouTube, tá? Por quê? No site da Câmara, a reunião estava ficando com um delay na fala e também a imagem não estava muito boa. Então nós passamos para o YouTube e depois esse vídeo é jogado lá para ficar salvo no nosso site, tá? Então, para todo mundo saber, tem no Facebook e no YouTube também. Então, devidamente aprovado, nós passaremos agora para o nosso secretário, para a leitura aí dos expedientes e das matérias que foram protocoladas nesses últimos dias. Com a palavra, o secretário da mesa, o vereador Matheus. Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, Rodrigo. Cumprimento também os senhores vereadores, vereadora Valéria, público presente, também o público que nos assistem de casa, imprensa local, primeira reunião do ano, e vai ser um grande prazer participar com vocês, não só hoje, mas em todas as reuniões que acontecerão esse ano. Senhor presidente, me lembro de um convite da Santa Casa para prestação de contas, quinta-feira agora, dessa semana, às 4h30. Foi feito convite no Michel Renan para que os vereadores participassem e também, consequentemente, tem o acesso do que o hospital realizou no último ano aí para o nosso município. Senhor presidente, temos uma matéria protocolada para essa semana, projeto de lei do Executivo 273 de 2025, com autoria executiva. A presente proposição tem por finalidade instituir o programa Saúde do Trabalhador na empresa, tendo como principal objetivo a priorização da saúde dos colaboradores, deslocando equipes de saúde do Sistema Único de Saúde para visitas e atendimentos nas empresas locais, no intuito de prevenção e a identificação de doenças em estágios iniciais. Essa foi, né, presidente, a matéria protocolada. Com a palavra, senhor presidente. Passaremos agora, então, ao nosso pequeno expediente, quando os vereadores aqui inscritos, por ordem de inscrição, podem ir à tribuna e falar ali durante 5 minutos sobre aquilo que eles acham relevante e importante. Começaremos com a vereadora Valéria Evangelista, que é a primeira inscrita na noite de hoje. Excelentíssimo senhor presidente, do qual cumprimento a mesa, vereadores aqui presentes, funcionários dessa casa, imprensa, público aqui presente, internautas, meu boa noite. Retomamos hoje os nossos trabalhos, né, legislativos após um recesso parlamentar, com um compromisso renovado, né, de trabalhar com responsabilidade, com diálogo, foco nas necessidades reais da nossa população. O recesso é um período de planejamento também, né, porque cada um aí estava no recesso, mas ao mesmo tempo a gente conversava muito sobre as ações do ano. Então, com o compromisso com o município, ele é permanente. Então, a gente agradece muito, né,
a todas as ideias também que nós recebemos da população durante algumas visitas, e a gente agradece. Neste retorno, faço questão de destacar 2 pontos centrais do nosso papel enquanto legislativo: a destinação responsável dos recursos públicos por meio das emendas impositivas, a atenção à mudança recente na legislação nacional que impactam diretamente os servidores públicos e gestão municipal, especialmente a educação. No final de 2025, encaminhei 37 emendas impositivas, previstos no artigo 150 da Lei Orgânica Municipal, contemplando áreas essenciais como saúde e assistência social, educação, cultura, esporte, segurança pública, políticas para as mulheres e inclusão social. Na saúde, destinamos recursos para o fortalecimento da Santa Casa, da APAE, do CAPS, para cirurgias eletivas, combate à dengue, controle de zoonoses, atendimento às mulheres através do CIAMA, além de melhorias dos postos de saúde na policlínica e apoio às instituições como IMIDES, pessoas que estão também em situação de rua, reabilitação e tratamento de dependência química. Na assistência social, contemplamos entidades que acolhem idosos, pessoas de situação em rua, fortalecendo programas 3 pontas por elas, no enfrentamento da violência contra a mulher, além de ações voltadas a crianças e adolescentes. A educação foi contemplada com recursos para materiais de consumo em creches e escolas municipais, garantindo melhores condições de trabalho e aprendizado. Já na cultura e o esporte, receberam apoio de projetos como de teatro, músicas, fanfarras, capoeira, artesanato, eventos culturais, ciclismo, motociclismo, mountainboard, fortalecendo a identidade cultural e a economia criativa do município. Então, eu quero também registrar aqui uma outra, a informação que eu disse no começo, que é muito relevante, a sanção da Lei Complementar número 226, de 12 de janeiro de 2026, que altera a Lei Complementar número 173, de 2020. Essa nova lei, ela autoriza os entes federativos, por meio de legislação própria, a realizarem pagamentos retroativos de benefícios como anuênio, triênios, quinquênios, sexta parte e licença prêmio, referentes ao período de maio de 2020 a dezembro de 2021, suspensos durante a pandemia Covid-19. É importante deixar claro que essa lei não cria obrigação automática. Ela é automática, mas ela não cria obrigação automática, mas abre a possibilidade legal, desde que haja disponibilidade orçamentária, respeito à lei de responsabilidade fiscal e aprovação de lei específica no âmbito municipal. Ou seja, o tema passa necessariamente por essa casa legislativa. Então, como vereadora, eu entendo que o nosso papel é conduzir este debate com responsabilidade, com transparência e diálogo, ouvindo o executivo, os servidores, os órgãos técnicos, para que qualquer decisão seja justa, legal e financeiramente sustentável. Então, encerrando, reafirmo o meu compromisso com o mandato pautado pela escuta, pela inclusão, pela valorização do serviço público e pela aplicação responsável dos recursos públicos, sempre buscando soluções que promovam a dignidade, a qualidade de vida para a população de Três Pontas. Então, é com muita alegria que a gente retorna aos nossos trabalhos, contando aí com o apoio de todos para todos os nossos serviços durante o 2026. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Sobre a lei, sancionada pelo governo, a gente compreende que o governo tirou a competência e a responsabilidade das suas costas, ainda mais que é um ano eleitoral. Isso diz respeito ao magistério e diz respeito também àquele período de congelamento, onde o presidente Bolsonaro, na época, encerrou ali, deu um congelamento. É como se os educadores não fossem trabalhar naquele período. Mas a gente sabe que os educadores trabalharam muito de forma virtual, tiveram que reaprender, se reorganizar e continuaram trabalhando tanto quanto. Então, a lei que foi aprovada agora e sancionada pelo presidente, ela vem descongelar esse tempo, que é 583 dias, se eu não me engano. E muitas pessoas
deixaram de receber anuênio, quinquênio, progressão de carreira. Além disso, muitos poderiam ter aposentado. Se cair agora os 583, muitos aposentam. Então, a gente sabe. É muito fácil, às vezes, a gente pensar assim: Valério, eu quero que toda semana você compre 20 quilos de arroz lá na tua casa. Você fala, mas eu não tenho dinheiro. Não, faz aí que der, você tem que se virar aí e fazer. O município, ele não tem como bancar isso agora de cara, tudo automaticamente, ainda pagar o retroativo, porque não tem esse dinheiro, também não tem a previsão orçamentária que é aprovada por nós na Câmara Municipal no ano anterior. Então, isso não há uma previsibilidade, certo? Não há uma previsão. Então, a gente compreende essa lei, a gente apoia essa lei, os educadores precisam sim ser beneficiados, reconhecidos, valorizados. Vai ser, porque a lei ela já foi sancionada, só que agora tem que ter um estudo realmente, saber de onde vai tirar esse dinheiro, porque a gente não está falando de um educador, de 10 educadores, nós estamos falando de centenas. Quando eu falo de centenas, o pagamento retroativo de centenas de pessoas e o pagamento agora em folha, já atualizado, eu estou falando de milhões de reais, né? E que é milhões de reais que não estão previstos dentro do LOA, dentro da lei orçamentária anual. Então, é basicamente isso aí, só para explicar para quem está assistindo do que se trata essa fala da vereadora Valéria. Pois não? Presidente, pela ordem, boa noite a todos. Eu acho que até uma informação importante a respeito disso. Estive conversando com o senhor prefeito a pedido de alguns servidores, e para que a gente já fique informado, vereadores que às vezes foram questionados, aquelas pessoas que estiver para aposentar, ele vai pagar agora. Os que não estiver, vai esperar entrar na justiça. Viu? Então agora nós vamos passar agora para o segundo inscrito, que é o vereador Alexandre Correia. Boa noite, senhor presidente, pessoa na qual eu cumprimento os demais vereadores presentes aqui, vereadora Valéria. Então, né, nós finalizamos o ano trabalhando, né, embora a Câmara estivesse de recesso, né, mas tenho certeza que, assim como todos os vereadores, nós trabalhamos lá fora, assim como também o pessoal aqui de dentro, né, se revezou entre eles, mas também trabalhou. O trabalho não parou no final do ano e começamos o ano também trabalhando. Com as demandas de cada um, tenho certeza que ninguém parou dia algum. E falando em questão de trabalho, gostaria de falar para as pessoas que às vezes pediram alguma demanda e são atrasadas, logicamente por causa das chuvas, né? Às vezes pedem para limpar um terreno, pedem para ver a questão de algum buraco, algum bueiro, algum problema que está tendo no asfalto. Infelizmente, com essa chuva que está, infelizmente não dá para fazer o trabalho no momento oportuno. Em questão desse começo de ano, uma boa notícia, né? Pegando uma deixa na fala da vereadora Valéria, em questão das emendas impositivas que foram destinadas o ano passado. A boa nova é que teremos aí a nossa nova farmácia municipal central, né? Que foi emenda minha e dos vereadores Daniel e Maciel. Eu estive conversando com a Giovânia, já foi comprada a mobília, está sendo feito as reformas lá, para que em breve a população tenha aí essa nova farmácia municipal central. Vai ser ali do lado mesmo da Secretaria de Saúde, onde funcionou o CREAS e o IPREV, do ladinho ali mesmo. Logo, logo teremos aí. Tenho certeza que será muito bem visto, muito bem recebido pela população, e foi uma luta, né, minha do Daniel Maciel. Durante o ano a gente programou isso, no final está praticamente finalizado. É algo que vai agradar não somente a população, que tem que se deslocar, às vezes tem que pagar Uber, às vezes tem que circular, ou na maioria das vezes tem que andar a pé até do outro lado da cidade. E também será uma boa para aqueles que trabalham também na mesa, na farmácia municipal, localizada no bairro de Vieira. Com certeza vai desafogar, vai acelerar muito mais o atendimento. Isso aí é algo gratificante que a gente fala para vocês agora no começo do ano. No mais é isso. Um bom ano de trabalho para todos nós. Muito obrigado. Passaremos agora a palavra ao vereador Matheus Dias, terceiro inscrito da noite.
É bom ressaltar também que nós oficiamos, tá, a prefeitura, em relação a esse estudo do magistério, em relação ao quinquênio. O Roberto também, pelo que eu vi, também mandou um ofício pedindo, requerendo. Houve já conversas com Mariane, com a Melissa, sobre a necessidade de fazer esse estudo, essa atualização, ter uma ideia de quanto de dinheiro a gente precisaria para sanar isso, se seria possível fazer essa troca automática, enfim. Mas nós ainda não tivemos uma devolutiva do Executivo. Aí o Coelho falou com o Maicon, enfim, todo mundo está buscando aqui provocar o Executivo mesmo para que isso ande, para que essa pauta ande, porque realmente a gente já tem uma lei sancionada aí que precisa ser adaptada. Boa noite a todos. Cumprimento mais uma vez, senhores vereadores, vereadora Valéria, público presente, público também que nos assiste de casa, imprensa local. Primeira reunião do ano, né, senhor presidente? De muitas que acontecerão nesse ano aí. Como a Valéria disse, o Alexandre disse, que nosso ano seja maravilhoso e para toda a população também. Quero começar aqui agradecendo o secretário de Obras, Alisson, e toda a sua equipe, porque duas pessoas me mandaram duas fotos diferentes e também diferentes praças do nosso município. Fotos de ferimentos causados por os escorregadores dessas praças. Escorregadores de lata, que eu acho que isso aí é um método ultrapassado, que não pode ser colocado mais em nenhuma praça. Fui verificar se isso estava de acordo com as fotos mesmo. Cheguei na pracinha da Coab, pracinha, um mato muito grande, isso é a chuva, né? Fui ver o escorregador. O escorregador estava igual uma gilete. Liguei para o prefeito. Os próprios moradores lá da pracinha da Coab, eles estavam fazendo esse trabalho com aquela massa para tampar toda essa lata que estava empenada. Se escorrega, chega lá uma menina, uma criança, um menino, essa menina estivesse de saia, de um short curto, falar para vocês, arrancava a parte de trás da perna. Estava impressionante. E esse ferimento que essa criança teve, o pai me mandou, foi na pracinha do cemitério. Por isso que eu estou agradecendo ao secretário também aqui, ao prefeito que atendeu a ligação, o secretário que atendeu a solicitação, que fosse retirado esses escorregadores. E eu passei na pracinha do Coab, o escorregador não está lá mais. Muito obrigado, viu, Alisson? Muito obrigado, porque ali a gente está evitando mais um acidente de porte gravíssimo. Então, vou cobrar agora aqui a limpeza da pracinha, a restauração também de uma estátua que está lá. Né? A estátua não tem a cabeça, mas a parte de estrutura de ferro está lá exposta. Isso não pode. Né? Os bancos da pracinha, tudo quebrado também. O prefeito também, o secretário, fez o compromisso de que será colocado bancos novos em todas as pracinhas da cidade, para que os pais possam ter aí o conforto de estar levando os seus filhos para estar brincando nessa pracinha. Também aqui quero agradecer aqui a secretária de Saúde, Giovana, e também me estendo o meu cumprimento ao Felipe, que atendeu também uma ligação minha no fim de semana, sexta-feira. Eu estive no centro de especialidade sexta-feira para uma visita e eu acho que eu fui no dia certo. Muita chuva, goteira para todo lado, e ali faz o uso do centro de especialidade gestantes, pessoas de idade. Inclusive, tivemos um fato lá na parte da manhã, na sexta-feira, um idoso, cego, ele chegou, ele sentou no banco, todo molhado. E os profissionais de saúde relataram que ele ficou muito bravo, ficou muito nervoso, teve que ser contido na hora. Por quê? Pelo fato de não enxergar e também pelo fato das goteiras que caíram no banco e ele se assentou. Várias placas de cuidado dessas de piso molhado em toda a estrutura do centro de especialidades. Mais uma vez, liguei para o prefeito, me atendeu,
liguei para o secretário, ex-secretário Felipe, a Giovana não estava, mas ele já fez o compromisso e também falou que já está sendo feita a licitação para que seja feita essa execução dessa obra do telhado, que hoje tem uma estrutura, vamos dizer assim, de plástico, que não comporta mais aquele centro maravilhoso que atende toda a população Três-Pontanas, e não pode ficar assim. Então, ele deu a palavra que essa obra será executada o mais rápido possível. Também, Lili, quero que mande um ofício aí para todos os funcionários, em nome da Silvia, a chefe lá do Centro de Especialidades, em meu nome, agradecendo por todo o trabalho feito pela população aí no ano de 2025. Muito obrigado, essas foram as minhas palavras. Passamos agora para o quarto vereador inscrito, vereador Roberto Cardoso. Pela ordem, presidente, só um minuto. As palavras do nosso nobre vereador, lá sobre o centro de especialidade, e o Felipe me pediu autorização da minha emenda impositiva da saúde para resolver o problema. Lá é complexo, lá é um telhado muito difícil de fazer, mas vamos arrumar, né, se Deus quiser. Que bom, vai dar certo. Com a palavra, então, o vereador Roberto Cardoso. Senhor presidente, qual cumprimento a todos, funcionários da casa, imprensa aqui presente, público aqui presente, na pessoa do Júnior, cumprimento a todos que estão aqui, público de casa, boa noite a todos. Senhor presidente, começando o ano aí, né, segunda reunião do ano, nós tivemos uma extraordinária, né, então não é a primeira, é a segunda. A gente fica triste com o acontecimento aí, né, ficar sabendo do fechamento da escola lá da Nossa Senhora Aparecida, lá da Esmeralda. Então, uma coisa muito triste para o nosso município. Começando a saber que foi fechado definitivamente a escola lá, com o município resolveu tomar essa atitude. Então, eu até queria saber, senhor presidente, da administração, qual que vai ser aí o impacto que vai dar nisso aí, a economia do município, para fechamento dessa escola, né, que vai ter ônibus para buscar as crianças, levar de volta, tem apoio. Então, tem várias coisas, né, que eu acho que vai ficar até mais caro. E o lugar onde que eles vão, que é para a Escola das Bananeiras, eu procurei saber, não sei se a administração procurou, certo? A informação é muito triste, que com os tempos aí de chuva no final de ano, não foi feito nenhuma reforma na escola, não tem nenhuma preparação, ainda caiu um telhado lá na Escola das Bananeiras. Então, como que vai receber esses alunos, gente? Teria que ter uma preparação para poder receber esses alunos. Então, assim, vai levar de qualquer jeito e pôr lá. É muito triste. Por isso que os pais estão preocupados, porque a gente que é pai preocupa com os filhos, né? Quer que fica numa escola boa. Lá onde que eles estudavam, já estava lá o ano inteiro. Os pais estudou, agora os filhos estudando naquela escola. Então, a escola tradicional, vários e vários anos lá, na porta de casa, né, muito mais perto. E agora tomar uma atitude dessa sem procurar saber se vai uma reforma, uma sala adequada para essas crianças. Vai só levar as crianças e deixar lá. Então, é muito triste. Por isso que os pais lá da Fazenda Esmeralda, da região, está nervoso, está preocupado, e com razão. Acho que tem todo o apoio da gente, né? Eu até já falei com alguns deles lá, pode contar comigo com todo o apoio, eles vão procurar alguns órgãos para poder reclamar a respeito disso, porque a situação é complicada. Chega na hora de trabalhou, né? Apoiou o candidato a prefeito, tudo, e depois a escola fecha e pronto, assim, de qualquer jeito, de uma hora para outra não vai fechar. Então, é muito difícil. Sobre o que o senhor falou, senhor presidente, sobre as professoras, eu mandei um ofício, prefeito, para cumprir a lei lá, 15.326, do magistério, para dar os direitos lá, às professoras até o 5º ano, né, que trabalham nas creches, o piso salarial igual às professoras do município. Então, mandei esse ofício pedindo ao prefeito para cumprir a lei federal, né? Então, acredito que, não sei qual que é a atitude que ele vai tomar, mas umas 200 professoras estavam preocupadas. Final de ano atrasou o pagamento dessas professoras, né? Quando foi acertar também, ficou difícil. Eu até estive aqui conversando com o chefe de gabinete, que na segunda-feira
eles iam vir tudo para a porta da prefeitura, então, para não ter o constrangimento, eu vim conversar com eles na sexta, se não pagar, segunda-feira vai estar aí. Então, era um movimento muito grande, graças a Deus deu certo, pagou, né, na sexta-feira, para não chegar a esse ponto. Então, acredito aí sobre os coisas do governo lá, que foi aprovado agora, que toma providência, né? Eu sei que não tem jeito de pagar tudo de uma vez, mas quem sabe dá certo aí, possa acertar, porque é direito do funcionário público. De repente, entra num acordo, paga. Não tem jeito de pagar tudo de uma vez, mas vai acertando, porque é direito, a gente tem que receber. Muito obrigado e boa noite. Algumas considerações que eu, enquanto presidente, acho pertinente. Primeira é que, sobre a escola, falta de luta não foi. Todos nós insistimos muito, conversamos muito, fomos muito atrás do prefeito, todos aqui, sem exceção. Maciel, Daniel, o próprio Rodrigo, Matheus, o Coelho, Roberto esteve, né? Valéria foi junto comigo. Então, todos nós aqui nos empenhamos em fazer o máximo, até no último momento. Inclusive, a secretária deu entrevista na IPTV, a IPTV foi atrás de mim, eu também dei entrevista falando sobre o que o Legislativo estava fazendo em relação a isso. Mas, enfim, a gente sabe que a decisão não é nossa. Uma coisa que as pessoas precisam compreender é separar Câmara de Prefeitura. As pessoas acham que nós fazemos parte da Prefeitura e nós não fazemos. Nós somos Legislativo, a gente representa a população. Cada um aqui tem um nicho. Cada um aqui tem um grupo de pessoas que votou e acreditou no trabalho. Então, ele representa essas pessoas, né? Então, nós, como representantes dessas pessoas, fomos atrás, buscamos, a gente vai atrás. Só que o poder de decisão não é nosso. A gente é o legislativo, a gente consegue analisar os projetos, aprovar ou não aquilo que vem do executivo, que é uma vontade deles de colocarem em prática. E aquilo que eles fazem, muitas vezes a gente discorda, a gente não concorda, a gente manifesta. A gente vai atrás, a gente conversa, a gente dialoga, a gente bate de frente, a gente pressiona. Mas o poder de decisão, gente, não é nosso. Quem decide mesmo é o executivo, porque é ele que executa. Então acaba que a gente, muitas vezes, realmente não tem o que fazer, porque a gente fica de mãos atadas. Justamente porque a decisão não cabe a essa casa. A gente faz de tudo, mas parte a decisão de quem? Do executivo. Presidente. Eu até vi a sua entrevista, muito bem falado, mas eu estou questionando, porque eu acho que a secretária, ou pessoas do lugar, teria que preparar uma escola para receber esses alunos, não é chegar e jogar lá. Porque do jeito que está fazendo, a escola caiu até um telhado, agora vai levar as crianças para lá de qualquer jeito. Então, os pais estão preocupados e com razão, a gente tem que dar razão para eles. Pensa bem, um filho da gente, a escola caiu até um telhado e não fez nada, nem uma pintura, nem nada. Eu falo porque essa escola eu já mandei emenda para a Escola dos Bananeiros para comprar televisão, as coisas que tem lá, o coisa sabe. Tudo é ajuda da gente, certo? A gente, fui lá no final de ano, quando foi chamado lá, então a gente está questionando porque a secretária não procurou nada, não fez nada para a reforma. A gente vem andando nos postos de saúde e sabe a situação que está, então está tudo abandonado, eu não sei o que está acontecendo. É isso que eu reitero aqui, Roberto. A gente cobra, a gente pede, a gente fala, a gente insiste, a gente provoca o executivo, mas o poder de decisão continua sendo dele, né? A gente, infelizmente, não tem muito o que fazer, porque a decisão não parte de nós. Passamos agora, então, para o último vereador inscrito no pequeno expediente, o vereador Geraldo José. Boa noite, presidente, vice-presidente, secretário da mesa, novos vereadores, vereadora Valéria. Em nome do meu amigo Edmel, eu cumprimento a todos, imprensa, pessoal que está em casa, funcionários. Quero deixar aqui meu sentimento à família dos Eleite, né, que trabalhou 35 anos no guichê da rodoviária de Três Pontas, nos deixou no domingo de manhã, era um flamenguista doente, meu sentimento a toda a família. Primeiro assunto, eu acompanhando aqui as palavras do Roberto Donizete, sobre a escola Nossa Senhora Aparecida da Esmeralda. Primeiramente, senhor prefeito, se você quer fechar a escola, primeiro você tem que ir adaptando ela, os alunos, a família. 1 ano atrás, 2 anos, e o senhor Luizinho não fez. E a escola tem um alvará de funcionamento lá até 2030, pela Superintendência de Ensino Regional de Varginha. Ela precisava de ser adequada.
Ele jogou a culpa na Mariana, porque ele faz isso. Ele jogou a culpa no diretor Carlinhos Sarto, mas quem está fechando a escola é o senhor Luiz Carlos da Silva. Eu fiz um trajeto, se você andar 60 km por hora, você gasta 40 minutos da porta da escola até lá na Esmeralda de carro. Quanto que vai gastar de ônibus? Deslocar essas crianças cedo. O que acontece? A Escola das Bananeiras, eu estive lá, mandaram foto, eu passei lá perto, portão caindo aos pedaços, porta caindo aos pedaços, telhado caindo aos pedaços. Ele não fez nada antes para trazer as crianças. Então, o Luizinho é um verdadeiro cara de pau. É um cara de pau. Promete e não faz. E se esconde atrás dos outros. Isso é verdade. A política não pode ter isso, de um prefeito. Tem que assumir os erros. E sobre as educadoras da Lei 1526, 15.326, o que eu penso? Se ele está fechando escola, vai abaixar o salário dos motoristas. Quem que vai trabalhar por 2.500? Está cortando tudo dos funcionários públicos. Será que ele vai pagar esse direito das educadoras, que são direitos dela, federal? Será que vai pagar? Vai ser do mesmo jeito, mentindo para o povo. O senhor Luiz Carlos da Silva mentiu nas casas populares, nas casas de baixa renda, que ia fazer 4.000 pessoas inscritas. Está aqui hoje, nós já estamos entrando no segundo mês do ano de 2026, nada o que prometeu na sua administração. Lá vai devastando Três Pontas. Eu fiz uma visita nos postos de saúde, todos os postos de saúde, não estou culpando a secretária, falta uma coisa. Fiz um compromisso com o Caixa, posto Padre Vitor, vários postos, junto com o Roberto, junto com o pastor Luciano, junto com o filho do Roberto, Júnior. Então, é muita coisa. E mais uma vez, governo que fecha escola não gosta da população. E outra coisa, o que eu tenho a dizer, prometeu aos barraqueiros de Três Pontas, que é uma luta, uma reunião, tem vídeo dele, que todos que era barraqueiro de Três Pontas ia trabalhar em todas as festas no governo dele. Aí fez um sorteio, sim, certo, fez um sorteio. Mas são 10 barracas. Não podia aumentar para 15 ou para 20, porque foi promessa de campanha, senhor prefeito. Você prometeu sentar junto com os barraqueiros. Então, por que prometeu? É vergonhoso. Então, não ilude as pessoas igual o senhor vem iludindo. Tirando os direitos do funcionário público, em vez de complicando, demorou a fazer o acerto no final do ano dos contratados, é errado. Então, não sei o que está acontecendo. A cidade está suja, tem mato para tudo quanto é lado, buraco para tudo quanto é lado. Você não vê uma ação. Então, uma ação aí, eles colocam a massa asfáltica, dá uma chuva de tarde e arranca. Então, está jogando dinheiro fora. E quero saber também, mais uma vez, eu pedi em ofício, gente, e eu vou ter que fazer por requerimento, quanto que está gastando na oficina de conserto de ônibus e carro da educação e da saúde lá em Varginha? Se quer economizar, por que não faz o serviço aqui no almoxerifado e dentro da educação, da Secretaria de Educação na oficina? Eu vou pedir mais um ofício, viu, presidente? E se não vir o ofício, eu quero em requerimento. Obrigado pelas palavras, vereador, te agradeço. Passaremos agora para a nossa pauta do dia. Nós temos 10 projetos para serem analisados pelos vereadores e votados logo em seguida. Passaremos ao primeiro projeto e com a leitura, então, o nosso secretário. Boa noite a todos novamente. Primeiro item, projeto de lei do Executivo 008 de 2026. A presente proposição tem por finalidade abertura de crédito adicional especial para a construção de uma praça no bairro Vivenda do Bosques 2, com autoria Executivo Municipal. Então, é um destino aí de 150 mil
passo a palavra ao vereador Roberto Cardoso. Senhor presidente, volto a cumprimentar a todos novamente. Eu não estou na comissão, mas estive dando uma olhada nos projetos, parece que é a emenda do Caixa, né? Para esse projeto. É um bairro assim, muito simples, que necessita mesmo de uma praça, então é muito importante. Eu até destinei também uma emenda para fazer o passeio ali da ponte até no bairro Vivenda do Bosque, porque o pessoal que transita ali, que mora daquele lado do Vivenda do Bosque, não tem nem jeito, depois da ponte tem que andar no meio da rua. Então, eu destinei uma emenda para poder fazer os passeios dos dois lados, até no trevo da frente ali, para poder facilitar. É um bairro que necessita, merece essa praça, acho que vai ser de grande importância. É sim uma emenda do deputado Mário Henrique Caixa. E aí, então, peço aos senhores, só um minuto antes da votação, passo a palavra para o Geraldo José fazer suas considerações. Boa noite mais uma vez. Eu quero agradecer ao deputado Mário Henrique Caixa mais uma vez. Né? Essa emenda foi eu e o Maico, né, que é o vice-prefeito hoje, que pediu, porque ele morava lá no bairro, acho que namora lá ainda, né, para fazer ali lá que é para servir a população, né? Muitos não gostam de constrói praça, mas tem que ter uma praça com brinquedo para as crianças. E falando em praça, eu e o Roberto, o deputado, o pastor Luciano, né, nós estamos correndo atrás, junto com o pastor, uma praça para as crianças autistas com brinquedos. Já está muito bem encaminhado. Né? Agradeço o pastor Luciano também, que muita gente boa. Se Deus quiser, eu estou até rezando para dar certo. Aqui em Três Pontas não tem. Nós vamos ver se nós colocamos no Vale do Sol. Eu acho que fica muito sensacional, né? Porque tem que ter, porque essas crianças têm muito direito também, né? Certo. Então, é o seguinte, 150 mil destinado pelo Caixa. A gente agradece ao deputado, que é sempre um grande parceiro de Três Pontas, conterrâneo nosso. Faz aí muitas indicações de emendas para nós. Peço aos senhores que votem. Projeto devidamente aprovado, passaremos agora ao segundo item. Segundo item, projeto de lei do Executivo 011 de 2026. A presente proposição tem por finalidade a abertura de crédito adicional especial para atender ao termo aditivo para ampliação de metas do convênio número 123.10.1.576/202, cujo objeto é o fechamento lateral e cobertura do estacionamento do mercado municipal, com autoria Executivo Municipal. Vale ressaltar aí que nós aguardamos ansiosamente a inauguração deste mercado, que vai ser destinado aí à família, né, e pequenos agricultores de Três Pontas. Com a palavra, Roberto Cardoso. Senhor presidente, quero cumprimentar aqui o ex-vereador dessa casa, o Ari, trabalhou aqui em 2001, 2004, fez um grande trabalho. O mercado já foi inaugurado, faz mais de ano que foi inaugurado, só que não funciona até hoje. Então, vai gastar o dinheiro com fechamento, queria ver, de repente, poderia pôr para funcionar, levar a feira para lá. Então, o mercado que está lá faz algum evento, alguma coisa, mas para que foi construído mesmo, nada até hoje. Então, já faz mais de ano que já foi inaugurado, né? Já estava pronto antes, bem antes, inaugurou na saída do Marcelo e até hoje não funcionou. Então, gostaria que mandar um ofício para o prefeito que pusesse o mercado para funcionar. Foi feito para isso. Hoje nós sabemos que a responsabilidade do mercado está, né, sobre o olhar do João Peretti, né, que é sempre muito atento, muito cuidadoso, e realmente a gente está aguardando aí ansiosamente a inauguração do mercado, não a inauguração do prédio, mas a inauguração do serviço, do funcionamento. Então, peço aos senhores que votem. Devidamente aprovado, passaremos ao terceiro item. Terceiro item, projeto de lei do Executivo 012 de 2026. A presente proposição tem por finalidade a abertura de crédito adicional especial
para modernização tecnológica do acervo bibliotecário, com autoria Executivo Municipal. Então, aí uma emenda destinada ao acervo, né, de biblioteca. E aí eu passo a palavra para a vereadora Valéria. Reitero meus cumprimentos. Muito feliz com este projeto, né? Modernização tecnológica do acervo bibliotecário. Inclusive, eu cumprimento o Felipe, que está aqui, que é do Parlamento Jovem, e que foi uma das propostas entregues ao prefeito. Essa modernização da biblioteca, né? Questão da tecnologia, levar para a biblioteca. Então, eu fico muito feliz que estamos votando hoje, né, este projeto. E também, lembrando que eu tenho o seu projeto, senhor presidente, e que já chegaram os livros da editora do Senado, que foi uma solicitação minha, e eles encaminharam todos os livros que foram editados pelo Senado Federal. Já está aqui nessa casa e nós entregaremos à biblioteca, né, e eu vou estar contribuindo com o seu projeto também, de estar modernizando o acervo bibliotecário. Excelente, é isso, né? É levar conhecimento para as pessoas, dar esse acesso aos adolescentes, aos jovens, aos adultos também que frequentam a biblioteca. E em breve aí a biblioteca vai estar com um outro olhar, né? Fazendo um trabalho mais amplo. Peço aos senhores, então, que votem nessa destinação de orçamento para a compra, né, e melhoria e atualização do acervo bibliotecário da nossa Biblioteca Pública Celso Brant. Devidamente aprovado, passaremos agora ao quarto item. Quarto item. Projeto de Lei do Executivo 013 de 2026. A presente proposição tem por finalidade abertura de crédito adicional, cujo recurso tem como objetivo a aquisição de veículos para o transporte escolar dentro do programa de fortalecimento das escolas municipais, com autoria Executivo Municipal. Lembrando que aí temos a emenda do deputado Dimas Fabiano e o doutor também Maurício, tá? Passo a palavra para o vereador Roberto Cardoso. Senhor presidente, volto a cumprimentar a todos novamente. Então, como já foi falado aí, ó, esse projeto é muito importante, mostra aí o compromisso do deputado Dimas Fabiano com o município de Três Pontas, com o povo de Três Pontas. Uma destinação da emenda de R$700 mil para comprar 2 vans. Uma dessas vans vai ser cedida para a PAI, certo? É um pedido das mais atípicas de Três Pontas. O prefeito falou com a gente, né? Para a gente, se poderia ceder uma dessas vans para a PAI. Nada mais justo que ajudar as crianças autistas do nosso município, né? Então a gente fica muito, muito feliz de poder estar ajudando com a emenda. Isso mostra o compromisso do deputado com Três Pontas. Foi falado que só ela não tinha compromisso, então ele está mostrando o compromisso dele, cumprindo com as suas emendas, né? Encaminhou quase 3 milhões de emenda para o município. Esse ano vai ter mais. Então mostra o compromisso do deputado com o povo de Três Pontas e com a gente também. Essa emenda não é minha, não é do Coelho, nem do pastor, é de todos do grupo que está trabalhando junto para uma Três Pontas melhor. Então, só quero agradecer o deputado, se puder mandar um ofício agradecendo, a gente fica muito feliz. Uma van vai para a Secretaria de Educação e a outra vai ajudar a PAI nessas crianças autistas. Lá é um pedido das mães que falou com o prefeito e o prefeito veio falar com a gente para poder ajudar. Então, nada mais justo que a gente poder ceder essa van e ajudar. O nosso compromisso foi na hora. Não, vamos ajudar, que é muito importante. Muito obrigado, boa noite. Geraldo. Boa noite. Concordo com a palavra do Roberto Donizete, né? O Dimas, o compromisso que ele fez com a gente, com o povo de Três Pontas, está chegando na nossa cidade, né? Que vai ajudar a PAI e a Secretaria de Educação. A gente fica muito satisfeito com a Alice, né, com o pastor, com as pessoas envolvidas. A gente não faz sozinho, com o Roberto Júnior também, filho do Roberto. E uma notícia agora que também, para fortalecer o grupo, está chegando Silvano Alves também, né, que está fechando com a gente. Então, a gente trabalhando aí sério para o município de Três Pontas, junto com o Dimas Fabiano. E deixar aqui junto também,
Teve a presença aqui do deputado federal também, Diego Andrade, semana passada, né? E do Mário Henrique Caixa. Então, nós temos hoje, na nossa cidade, 3 deputados trabalhando por ela. As eleições chegando, quem vai decidir é a nossa população. Só que nós hoje temos 3 deputados de ponta. Caixa, Diego Andrade e o Dilma Sobiano, não medindo esforço para ajudar nosso município. Então, passo agora a votação. Peço aos senhores que votem. Devidamente aprovado, passaremos ao 5º item. 5º item. Projeto de Lei do Executivo 014 de 2026. A presente proposição tem por finalidade a abertura de crédito adicional, cujo recurso tem como objetivo a cobertura de despesas anuais da Secretaria Municipal de Educação, pagamento da contribuição a UNDIMG e repasse de recursos para os caixas escolares, com autoria Executivo Municipal. Passo diretamente para a votação. Temos aí a aprovação de orçamento destinado ao funcionamento da Secretaria Municipal de Educação. Devidamente aprovado, nós passaremos agora ao 6º item. Sexto item. Projeto de Lei do Executivo 015 de 2026. A presente proposição tem por finalidade viabilizar a continuidade das ações de gestão dos resíduos sólidos domésticos, vinculadas à unidade orçamentária da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com autoria Executivo Municipal. Passo a palavra para o vereador Roberto. Senhor presidente, volto a cumprimentar esse projeto. Eu vou continuar votando contra esse projeto do resíduo sólido. Vou explicar por quê. A minha justificativa, porque não pesa aqui em Três Pontas, só pesa lá em Nepomuceno. Então, eu acho assim, um descaso. O município não tem controle de nada, certo? Ajudando aí banqueiro, né, ganhar dinheiro. Então, eu acho assim, é um descaso com o município. Quantos anos aí que a gente vem lutando, falando sobre balança, não pesa. Então, o peso que apresenta é isso mesmo. Acho que vai ter que esperar um de nós aqui virar prefeito para poder comprar uma esteira, montar uma reciclagem, para poder reciclar o lixo. Eu tenho certeza que se reciclar vai levar um caminhão por semana, leva um por dia. Então, eu acho que é um descaso com o município só gastando dinheiro. Paga quase 5 milhões por ano aí para poder depositar o lixo na cidade de Nepomuceno. Sendo que nós tínhamos um aterro aqui com licença ambiental e tudo. Vai lá para você ver. O Antônio foi lá, sabe como que é lá hoje. A anarquia que está aqui lá, sujeira, o desdeixo total. Então, se tivesse montado uma esteira para reciclar, dá emprego, várias pessoas vão reciclar esse lixo lá, inclusive a Tremar poderia ganhar muito dinheiro, e nós fica aí, só pagando. Então, o município poderia economizar muito mais, poderia até abaixar a taxa aí que cobra aí no talão de água. Muito obrigado. Vereador Geraldo. Boa noite, presidente. Eu conversei com o Alisson, secretário, sobre essa questão. Eu também clamei para ele. O que acontece? Uma balança ela custa R$200 mil para comprar. 200 mil. Fora a manutenção. Só que ela tem um problema que ela estraga muito. Tranquilo. Mas você aluga uma balança hoje por R$9 mil, 10 mil mensais. Então, num ano, você vai gastar 120 mil aluguel dessa balança e a despesa se estragar de quem é o dono, da empresa que é o dono. O que acontece essa balança? Ela entra debaixo do eixo do caminhão e pesa. Ela tem a capacidade para isso. Não só o resíduo sólido, mas também a massa asfáltica. Compra 100 toneladas lá. Não estou culpando ninguém. Será que chega 100 toneladas de asfalto aqui? Não pesa também. Então, é sério isso. Não estou falando maquerência de ninguém. É fácil resolver. Alugar a balança. Que todo mundo fica tranquilo. Enquanto também não chegar numa situação viável aqui também, e eu vou votar contra também.
não contra ninguém, mas tem jeito de alugar a balança ou comprar a balança. Eu sou favorável de mandar um projeto aqui para o executivo alugar essa balança, que é R$10.000 ao mês. Vereador Rodrigo. Excelentíssimo senhor Emílio Bueno de Andrade, cumprimento também o senhor Matheus Dias, secretário, cumprimento os demais vereadores, vereadora Valéria Evangelista, professora, todos os servidores da casa, a imprensa, o público aqui presente e todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. No ano de 2025, houve essas ponderações do vereador Roberto, do vereador Coelho, são vereadores que estão aqui há mais tempo, né? Sobre a pesagem desse lixo que está indo para Nepomuceno. E eu me reuni com o secretário Alisson, agora em janeiro, e perguntei para ele, Alisson, se há dúvida na pesagem, por que razão o município não faz essa pesagem? E ele me disse que parte desse lixo, aleatoriamente, são pesados nas cooperativas. Inclusive, eu disponibilizei para ele a possibilidade de pesar no armazém do Pontal. Eu tenho muita afinidade com a diretoria do Pontal, e lá nós temos uma balança grande que recebe os cafés do armazém. Mas ele me falou, no sentido aí, como o vereador Coelho mencionou, da possibilidade de comprar uma balança para fazer essa pesagem. E ele se comprometeu, até mesmo para que a gente tenha certeza daquilo que a gente está pagando. De modo que eu vou votar a favor, confiando na palavra do Alisson, inclusive já estou mandando uma mensagem para ele via aplicativo WhatsApp, para saber se ele já iniciou o processo de licitação para aquisição dessa balança que o senhor se referiu. É uma balança diferente, que pesa por eixo os caminhões, e a gente precisa tirar isso a limpo. Porque toda vez as pessoas criticam, e com razão, porque não tem a transparência necessária. E aí o Alisson se comprometeu a fazer essa requisição, que será importante para todos nós. Por isso que eu vou votar sim, senhor presidente. Muito obrigado a todos, boa noite. Senhor presidente, o senhor pensa bem para o senhor ver um caminhão sair daqui, carrega de lixo ali, para a cidade de Nepomuceno, chovendo, molhando daqui lá, caindo água dentro da caçamba. Quantos quilos que aumenta até chegar lá? Então, é uma coisa absurda. Então, teria que ter a responsabilidade maior. Apesar que nós temos uma balança que faz uns 10 anos faz 10 anos que ela está enterrada lá no lixão, né? Chegou nova, não colocou, segundo eles, ela não pesa esses caminhão que é grande, mas não trabalhou nem montar, não montou. Ela chegou e foi comprada pelo SAAI, até hoje não montou. Então, se comprar outra, espero que monte, porque senão fica difícil, compra a balança e deixa perder. Algumas ponderações. Primeira coisa é que o acordo firmado entre prefeitos e a União dizia que dentro de 15, 20 anos, todas as cidades teriam que se adequar para receber resíduos sólidos. Caso contrário, a cidade sofreria uma punição. E essa punição seria o não repasse de uma quantidade grande de dinheiro por multa e penalidade mesmo. E o nosso município não pode passar por isso, assim como todos os outros. Então, a decisão de levar para o município de Nepomuceno e não permanecer aqui no aterro foi justamente essa necessidade. Na época, nós não estávamos aqui, eram outros vereadores, e foi explicado isso, né, essa necessidade, e votaram a favor justamente aí por essa necessidade. Tá? Outra coisa que é importante ressaltar, que isso não é obrigação do Alisson, uma vez que ele é secretário de obras, e sim do meio ambiente, que é o secretário Myron. Então, vocês estão cobrando da pessoa errada. Claro que ele pode conversar com o Myron e tentar chegar aí num consenso, tentar ajudar, mas, na verdade, a pasta responsável pelos resíduos sólidos não é a Secretaria de Obras, é a Secretaria de Meio Ambiente. Senhor presidente, só para terminar aqui, eu não cobrei do Alisson, certo? Mas é o seguinte, teria que dar o final no resíduo sólido daquela cidade que não tinha um aterro sanitário. Aqui tinha, com licença ambiental e tudo. Eu te falo porque eu estava no governo. O Marcelo, desde o dia que ele entrou, com licença ambiental em vigor, ele começou a levar para Nepomuceno, desde o primeiro dia que ele entrou. Certo? O município pagava, depois passou para o povo pagar, que foi aprovado por essa casa. Mas aqui tinha licença ambiental, deixou vencer a licença ambiental e fez uma licença só para transbordo. Mas o nosso aterro aqui tinha licença ambiental, sim. Então, hoje a nossa realidade é essa. E aí, então, a conversa deve ser com o secretário de Meio Ambiente. Com a palavra, o Daniel Rodrigues. Senhor presidente, cumprimento a todos. Hoje eu não fiz o uso do pequeno expediente, mas chegou esse projeto para a gente em comissão.
no qual eu estava participando, que fiquei à disposição. Realmente uma coisa que a gente precisa, né, levar, como se diz aí, levantar para este ano. Eu também cheguei a ter uma conversa com o Mairo, que é o responsável hoje por isso. O Mairo já até ficou de nos avisar quando será feito, inclusive, o fechamento lá da área para o lixo não ir molhado, pesado, até Nepomuceno. No ano passado eu cheguei, fiquei com bastante dúvida, cheguei a ir lá até Nepomuceno para ver como era todo o processo de pesagem. Eu acredito sim que hoje nós devemos ter uma balança, até porque a própria população e comunidade cobra isso da gente, fala, e aí, como é que está? Então a gente não tem como dar certeza. Eu vi que está realmente tudo legal, mas a gente tendo a certeza, saindo com essa quantidade pesado aqui, isso é mais fácil até para a gente dar uma garantia para toda a comunidade. Então, eu acho que quando gera uma dúvida assim, eu já declaro aqui meu voto contrário também. Muito obrigado. Só resumindo aqui, essa lei dos municípios adequar ao resíduo sólido, que é federal, agora ela está sendo votada em todas as câmaras. E tem muita população agora que está assustada. Porque a verdade, se não for votado, não vem, cai a verba do governo federal. É uma lei federal. Eu, sim, na época eu votei a favor. Então, eu acho que nós temos ela agora. Doeu aquela vez? Doeu. Mas os municípios que vão votar agora estão em pé de guerra. Estão em pé de guerra. Mas é preciso votar essa lei. É uma lei federal de adequação. E nós votamos, fomos julgados. Eu pago também o resíduo sólido. Nós todos pagamos. Não é uma lei que a gente fizemos aqui. Nós ficou entre a espada e a faca, e a cruz. E agora os municípios, 2026, que tem que adequar, está passando para maior discussão, igual nós passamos aqui. Então, acho que quer dizer que nós não erramos. Eu acho nós pagar um pouco, mas não perder os recursos federal, porque é muito dinheiro. Acho que é importante, de um lado e do outro. Então, peço agora aos senhores que votem. Então, agora, devidamente aprovado, passaremos para o próximo projeto. O próximo item aí é o 7º item. 7º item. Projeto de Lei do Executivo 016 de 2026. A presente proposição tem por finalidade abertura de crédito para manutenção das atividades do Conselho Tutelar, com autoria Executivo Municipal. Então, um orçamento destinado ao Conselho Tutelar, a gente sabe da relevância dos serviços do Conselho. Então, peço aos senhores que votem. Devidamente aprovado, passaremos aí ao 8º item. Oitavo item. Projeto de Lei do Executivo 017 de 2026. A presente proposição tem por finalidade custeio em incremento de ações e serviços de saúde, incluindo repasses hospitalares para a Santa Casa de Misericórdia do Hospital São Francisco de Assis. Opera Mais e Valora Minas. Cirurgias eletivas de média e alta complexidade. Consultas especializadas, exames diagnósticos, serviços de nefrologia, atendimento ambulatorial especializado e conforme portarias e resoluções do Sistema Único de Saúde, SUS. A redação está com o valor errado, tá? Na pauta.
Então, só para atualizá-los, então é 1.468.950, tá? É só na redação aí, na pauta que está errado, correto? Então, peço aos senhores que votem, é um dinheiro destinado aí à Santa Casa de Misericórdia do Hospital. Eles, inclusive, mandaram esse projeto em caráter de urgência na semana passada, só que, ao invés de fazer a extraordinária, eu preferi aguardar essa segunda-feira para a gente tivesse com tranquilidade. Presidente, nós estamos falando de saúde hoje, aqui. Eu quero aqui deixar aqui, hoje eu recebi um vídeo do pronto atendimento, pronto socorro, do cidadão que teve lá agradecendo. O atendimento está mais rápido. Sim, esse cidadão frisou no vídeo. O atendimento bom lá dentro do pronto socorro, então eu fico satisfeito. Quero deixar aqui meus parabéns ao Michel, né? O Michel que vem na frente do pronto socorro, eu sei que é difícil, uma área muito difícil, né, que ele está mexendo, mas não está aquela fila mais lá e a gente fica satisfeito, né? A gente vota aqui tranquilo e na quinta vamos ter uma reunião lá com ele também. Então peço que os senhores votem e parabéns mais uma vez ao Michel Renan pela condução tanto da Santa Casa quanto do PAN. Tem se desenvolvido bem aí. E a gente tem inclusive a reunião aí de prestação de conta desses 4 meses do PAN na próxima quinta-feira, como foi dito pelo secretário no início dessa reunião. Devidamente aprovado, passaremos ao 9º item. 9º item. Projeto de Lei do Executivo 018/2026. A presente proposição tem por finalidade viabilizar a manutenção do convênio de município com a Polícia Civil de Minas Gerais, com autoria Executivo Municipal. Peço aos senhores que votem. Destinação aí de R$25 mil para um convênio do município com a Polícia Civil de Minas Gerais, né? Vereador, todos os vereadores votaram, devidamente aprovado. Passaremos agora ao 10º item. Esse 10º item, gente, acontece o seguinte: existe um conselho dentro do SAI, aonde fiscaliza-se, decide-se coisas, se organiza, e isso passa aqui pelo crivo da Câmara Municipal para que eu indicasse um servidor para fazer parte desse conselho. Não servidor da Câmara, mas servidor do próprio SAI. Em conversa, a gente já chegou aí no nome do William, tá? Miranda Roquim, e aí a gente só precisa ter essa aprovação para que ele esteja nesse conselho, e através dele a gente tem informações aí sobre os desenrolar das obras e tudo que acontece dentro do SAI. Então eu peço aos senhores que votem agora para essa nomeação, para que o conselho do SAI consiga fazer o seu trabalho com efetividade. Devidamente aprovado, então, temos aí a indicação do servidor efetivo do SAI, William Miranda Roquim, para compor a Comissão de Desenvolvimento Funcional, conforme Lei Municipal 5.485, de 5 de maio de 2023. Uma indicação minha. Passaremos agora ao grande expediente. Não é uma obrigação que os vereadores permaneçam, eles podem se ausentar. E agora, nós estamos nos últimos 30 minutos de reunião, quando os vereadores podem se inscrever aqui no grande expediente e falar aquilo que eles achem ainda pertinente. Antes disso, passaria a palavra para a vereadora Valéria. Senhor presidente, eu dispenso a minha fala, que eu me inscrevi. Então, começaremos com a fala do vereador Maciel Ramos. Boa noite a todos. Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Miller, vice-presidente Rodrigo, Matheus, todos os vereadores, vereadora Valéria, público aqui presente, na pessoa da minha amiga Pedrina, que foi muito tempo minha vizinha, né, Pedrina? E todos os internados de casa e todos os funcionários da casa. No pequeno expediente, eu não falei, mas eu deixei para me falar alguma coisa aqui sobre a Escola das Esmeraldas. A Escola das Esmeraldas, esse fechamento eu acho que foi, assim, igual todos já falaram, que nós não tivemos esse poder de veto, que se tivesse ela não teria fechado, com certeza.
Mas, em conversa na semana passada com o Luizinho, e principalmente com o Diego Andrade, que ficou sabendo dessa notícia, desse fechamento dessa escola lá em Brasília. Ele também ponderou, perguntou para o Luizinho quais eram os motivos realmente, e o Luizinho falou para ele que era mais técnico e não contenção de despesas. Mas, mesmo assim, o Diego ainda falou para ele, né? Falou, Luizinho, o que você ofereceu de contrapartida para a comunidade? Por que não avisou antes? Então, foi conversado e ele está disposto a ajudar na reforma da escola, ele prometeu isso. Então, já levei algumas demandas da escola, que é a cobertura da quadra, um asfaltamento em frente à escola. Isso tudo foi passado para ele da importância e da urgência de se fazer essas coisas. Tem mais esse problema agora do telhado e a reforma estrutural da escola em si. Então, já foi levado, foi passado para ele e, infelizmente, não coube a nós esse poder de veto, que eu tenho certeza que não teria passado. Então, fica aqui a nossa cobrança agora para que sejam realmente feitas essas obras. Não pode deixar passar batido e ser muito moroso, igual tudo acontece no poder público em si. Isso me entristece e me envergonha de ser muito moroso, porque tem certas coisas que não pode esperar, não é para amanhã, é para hoje. Então, isso entristece um pouco a gente. Mas vocês podem ter certeza que eu não vou deixar de cobrar enquanto não ver essa mudança para receber melhores alunos e, de fato, ter algum benefício para a população em si. A respeito do resíduo, fica mais assim da gente votar contra. Não, já foi explicado que o município foi obrigado a fazer isso, mas que seja de forma transparente. Se pesar aqui, vai ser uma transparência para todo mundo não questionar. Não vai ser questionado se estão pagando a mais, se estão a menos. Provavelmente, sem essa balança, não tem como você provar. Então, tendo essa balança, fica como foi obrigatório o município, só tem esse questionamento. Fica esse voto de contra, pedindo um compromisso de ter esse peso aqui, ser pesado aqui na cidade, para não gerar dúvida, igual todos falaram. Acabando essa dúvida, a gente entende que o município foi obrigado a isso. Tá bom? Boa noite a todos, fique com Deus. Passaremos agora ao vereador Roberto Cardoso. Senhor presidente, volto a cumprimentar a todos. Como nós já falamos aqui sobre a escola lá das Esmeraldas que foi fechada, nós estamos com outro problema sério também, a respeito do posto de saúde lá do Morro Vermelho. A vida inteira esse posto ficou aberto, né? Então agora está abrindo uma vez por semana só. Então, segundo as informações, esse posto atende 150 famílias ali na região. Uma funcionária trabalha no posto há 32 anos. E agora diz que ela não serve mais para trabalhar no posto. Ela aposentou e foi contratada novamente, agora venceu o contrato. Não serve mais, que não pode trabalhar, que faz um serviço que o município não pode. Diz que tem que contratar uma enfermeira própria para o posto de saúde. Aí, se contratar uma enfermeira, o município vai ter que levar de carro todo dia no Morro Vermelho, trazer, né? Se for, o posto está ficando aberto uma vez por semana. Então, a Lili até conhece a região lá, conhece até a moça que trabalhou lá, né? Então, está com bastante dificuldade, o pessoal precisando fazer curativo, injeção, entrega de remédio, essas coisas. E o posto só abre na terça-feira, amanhã está aberto. Mas os outros dias, infelizmente, o posto está ficando fechado. Esperou 32 anos para ver que a moça não serve mais para trabalhar no posto de saúde. Então, eu acho um descalço. E vai contratar, e assim o pessoal está lá passando dificuldade, o posto fechado. Então, gente, teria que resolver o mais rápido possível. Se vai contratar, se não vai, e dar uma decisão.
para a população, que 150 famílias apoiou o governo, tudo, né? E agora está nessa situação lá fechado. Nós estamos aí com bastante reclamação também sobre o trânsito de Três Pontas, senhor presidente. Inclusive da Zona Azul, né? Já foi votado nessa casa que já faz quase um ano e até hoje não resolveu, né? Pintura de estacionamento, quantas vezes a gente já pediu aqui, tem que pintar a rua tal, o cara estaciona de um lado, estaciona do outro, fica aquele problema. Põe em contramão numa rua, até metade da rua, outra não. Não teria que resolver essa situação. Nós vimos a Carvalho de Mendonça mesmo, vamos tirar uma base. A metade da rua é contramão, a outra não. A Espírito Santo também. Então o pessoal está reclamando assim, põe uma rua que vai, outra que vem, para resolver essa situação. Quem está com um caminhão pesado na cidade passa bastante dificuldade. Chega lá, a rua está impedida, não pode ir. Aí você tem que manobrar um caminhão ou subir uma subida forte. Então, não é assim. Carro é diferente, mas caminhão, então precisa melhorar, arrumar uma pessoa séria para fazer o estudo do trânsito, não um cargo político igual já teve aqui no município. Ali na Judite Correia, falou que iria resolver o problema da professora Judite Correia, que o SAMU ia para lá e iria resolver, até hoje não resolveu nada. Então, está muito difícil. Essa rua precisa ter um estudo melhor para fluir o trânsito na cidade. Aumentou muito o carro, então fica difícil para poder estar rodando. Então, as coisas assim que não dá para entender o que está acontecendo. Fala, mas não resolve. Então, precisa resolver essas situações. Está muito difícil o trânsito nosso aqui da nossa cidade. Esse final de ano aí, com os decretos do prefeito, cortou auxílio, né, de funcionário, auxílio poeira cortou de funcionário contratado, abaixou o salário de monitor, né, os monitor contratados, os funcionários contratados, primeiro mês não vai receber o vale alimentação. Então, com uma situação complicada, várias coisas que estão mudando. Então, eu não sei, é raro, gastou dinheiro à vontade e agora quer tirar do coitado do funcionário. Então, precisava resolver essa situação. A gente está junto com o funcionário aí, a gente é funcionário também, então teria que olhar para esse povo, gente, não prejudicar o funcionário. Ali não vai cobrir esses gastos que teve para trás. Se errou, gente, vamos lá atrás de quem errou. Certo? Quem gastou a mais, cobra dele. Tem que resolver. Agora, os monitor, os apoios e tudo vai estar sendo prejudicado com isso. Agora, como que faz? O funcionário contratado, o concursado trabalha no serviço, o outro trabalha, faz o mesmo serviço, um vai receber, o outro não. Então é difícil. Como que vai pagar lá o pó de estrada para um e o outro não, trabalha no mesmo serviço ali junto? Tem vários motoristas lá que foi contratado, né? Vai receber, o concursado vai receber, o contratado não vai receber. Então é difícil. Nós temos problema também do carnaval aí que vai acontecer na próxima semana. Os barraqueiros daqui de Três Pontas, que sempre foi combinado, a gente tem vídeo aí do prefeito falando que quando ele tivesse a caneta, ele iria resolver o problema dos barraqueiros, que ia deixar todo mundo trabalhar. Agora não dá decisão nenhuma, fez um sorteio lá, lógico que foi feito sorteio, mas poderia abrir mais espaço. Tem gente que monta a barraca que quer lá e não entra no sorteio. Então, por que vamos dar oportunidade para o povo de Três Pontas, gente? Vamos trabalhar. Acho que seria tão bom deixar-se um cantinho para todo mundo trabalhar, cada um tirar o seu sustento ali. Então fica difícil. Por que não faz essas coisas? Quando eu tiver a caneta na mão, eu vou ter o poder de fazer isso e tal. Hoje eu não tenho, mas infelizmente está com a caneta. Sou amigo do Lizinho, mas não está fazendo aquilo que foi prometido. Muito obrigado, boa noite. Com a palavra o senhor Geraldo José, que é o próximo inscrito. Boa noite mais uma vez a todos. Quero falar aqui de transparência da Câmara Municipal de Três Pontas. Sobre uma viagem que eu fiz, eu, o Robertinho e o Antônio em Brasília, a última. Nos documentos faltou uma agenda e quero deixar aqui o agradecimento da casa, da comissão que tem aqui, interna, né, que olhou, faltou e tem que ser certo. Né, tem que ser para todo mundo, é dinheiro público. A primeira vez na minha viagem que eu faltei no lugar, que eu cheguei aqui adiantado, eu devolvi R$ 42, justo, é tudo hora marcada, é tudo certinho, e nós não fizemos 3 compromissos. Acho que 2 compromissos. E ela julgou e está aqui, ó. Eu devolvi R$ 411
R$ 1,27. Então está a transparência. O Roberto também fez o mesmo, o Antônio também fez o mesmo. Então quer dizer que a casa aqui é séria. Aqui, se você não fazer o certo aqui, você está fora. Então, agradeço a comissão, né, que analisou certinho, parabéns. Né, parabéns, presidente, tem que ser assim mesmo, senão vira bagunça. Né? Muita transparência, ótimo. O assunto que eu venho mais uma vez aqui dos barraqueiros, gente, eu acho que teve o sorteio, sim, tudo bem. Pessoas ficou de fora. Eu quero pedir ao secretário Maicon. O Maicon é uma pessoa sensacional. Todos os pedidos que eu faço para a população, ele sempre me atende. Atende meu telefone meia-noite, 1h, de manhã. Então eu pedi para o Maicon. Maicon é um menino inteligente. Eu acho que estuda aí, né? Dia 17, às vezes consegue aí mais umas 5 vagas, 10 vagas, para agradar todo mundo. São pessoas da cidade. São gente que tem o carnaval, que ganha um dinheirinho para passar 3, 4 meses. É difícil para todo mundo. Porque o carnaval sempre está dando bom carnaval dentro de Três Pontas. E a pessoa quer trabalhar. Todo mundo quer ganhar um dinheiro. Vocês fizessem lá no sorteio, tudo bem, correto. Mas podia fazer para mais. Para as pessoas que trabalham, que estão sempre com nós aí, você vê a luta. Aqui do pessoal que está aqui, a Kelly, o esposo dela, a menina, a Pedrita, né, o nosso amigo, tudo aqui. Esse povo, você vê o tanto que eles trabalham. A Pedrita carrega a caixa aí a noite inteira de isopor. A Kelly, o esposo dela, trabalha carregando mesa. Sempre aí, são empresários aqui de Três Pontas. Eu falei para eles são empresários do ramo de brinquedo, de festa, atende famílias aí todo final de semana e com respeito. Então eu acho que o Marco, o Luizinho, sentar lá, deixa trabalhar. Arruma um lugar para esse pessoal trabalhar. Não vai quebrar a perna de ninguém. De ninguém. Vai ficar todo mundo feliz, todo mundo com dinheirinho no bolso. Eu, se eu fosse o prefeito ou o secretário, eu ia sentar e conversar. Gente, vamos fazer aqui num termo certinho, sem prejudicar ninguém. Eu acho que é mais diálogo. E igual o Robertinho falou aqui, o Luizinho prometeu, né? O problema é que ele prometeu. Sentado na casa do pessoal. Aí que fica mais ruim. Né? Até eu fico com vergonha. O outro assunto, ô presidente, eu quero que o senhor mande um ofício para mim, para a Rádio 99 FM, situada na Avenida Ipiranga, para o diretor João Vitor, que interesse dele em me censurar. Em me censurar. Você sabe por quê? Lá eu sou ouvinte da rádio há mais de 35 anos. Sou vizinho ali, sempre trabalhei do lado dos Andrade, dentro de Três Pontas. Cres, vice-governador, Adriene, Diego, sempre trabalhei do lado deles, sempre fui fiel. Eu tinha um programinha na rádio, esportivo, né, que eu gostava de fazer. Era para mim um descanso, para me aliviar a cabeça. Eu fui tirado por telefone. Não tem problema, tudo bem, vida que segue. Mas agora me censurar, que tem um programa lá que você liga à tarde, é o Edson Vitor, ou é o Milton Gama. Tem vários programas que você fala o áudio, por exemplo, uma música lá para o presidente da Câmara Municipal, Miller Bueno, aqui, lá do meu bairro, eu mando lá para a zona rural, e estou sendo censurado, os meus áudios não podem sair no ar mais, lá na Rádio 99. Então, quero que mande um ofício perguntando por que essa censura contra essa pessoa. Como cidadão, não como político. A política, você tem um lado de lá, um outro lado. Sempre eu tive do lado e cumprir. Com respeito com eles. Eu não estou ofendendo eles, eu não estou ofendendo ninguém. Então, eu achei estranho, muito feio isso da diretoria da Rádio 99, viu, Transpontano? O meus áudios não pode ser aberto lá mais. Então, isso é censura. É brincadeira, né? Vindo de um diretor da rádio, de uma diretora que estudado, tem faculdade, curso superior, mestrado, formado em várias situações para servir a população, o diretor da rádio, muito bem formado, né? Religioso, pai de família, né? Um cara bom.
não tem relação política com ele, mas eu acho um cara bom, um cara inteligente fazer isso. A censura contra o coelho do bar. Eu fico triste. Nós estamos no ano 2026. Será que eu estou incomodando? O que eu estou fazendo de mal para esse povo? Nada. Nada. Estou trabalhando para Três Pontas e vivendo. Então eu fiquei abismado de ver. E sobre outra coisa, que o Luizinho vem cortando as coisas do funcionário público, tirando o cartão de alimentação, abaixando o salário. Eu quero ver se o motorista contratado da educação, a responsabilidade que tem, é mais do que filho deles, carregando na zona rural, dentro da cidade, ganhar R$ 2.500. R$ 2.500 para dirigir um ônibus com criança, que é a maior responsabilidade do mundo. É mais fácil a gente carregar um filho da gente que carregar os filhos dos outros. R$ 2.500 que vai ser o salário. As monitoras, eu acho que vai vir para R$ 1.300. É uma vergonha, prefeito. Não, as monitoras não podem ser abaixo do salário mínimo. Parece Tem que que é ser 1.300. pelo menos salário mínimo. Então deve ser um salário mínimo, Sim. que vão abaixar também. Presidente, é 1.338 o desconto. 1.338. Com desconto? Com desconto. Né? Então, é uma situação... Quantas horas semanais você sabe, Roberto? Vamos procurar saber a carga horária de trabalho. De repente é correspondente à carga horária. Né? Mas sim, é uma situação, compreensível. é uma situação difícil. É uma situação que a gente não quer. Eu penso que tem que conversar. Ele está tirando tudo da educação, tudo do servidor. Aonde que ele está com a cabeça? Administrou mal o primeiro ano? Claro que sim. Claro que sim. Eu acho que devia ter continuado quietinho, trabalhando. Eu avisei desde o começo. Cada secretaria gastou no torno de 10% a mais. Dá quanto? Não fechou as torneiras. E quem vai pagar são os coitados funcionários e a nossa população. Não sou contra a administração. Todos os projetos que vier aqui, que é bom para o nosso município, eu estou junto. Não sou contra o Luizinho, não sou contra nada de Deus lá. Só que eu vou cobrar muito. Vai ser mais um ano de cobrança. E quero dizer uma coisa aqui, para Vossa Excelência, que eu respeito muito, um homem estudado, capacitado, né? Eu vejo aí o seu trabalho em frente a UNES e aqui também, reconheço. Né? A gente tivemos algumas tempestades, mas foi para ajustar, te respeito muito. Estou aprendendo com você hoje, e muito, e com nobres vereadores aqui. O que eu penso? O vereador, o representante do povo, é eleito. Quando a pessoa vai lá, põe o votinho, aquela pessoa que mora lá na zona rural, que vem dia da eleição, tadinho, pega o ônibus com a roupa sussurrada, com a mão calejada de trabalhar. Eu votei no Coelho, porque ele acredita em alguma coisa. Aquele cidadão simples, ele acredita em alguma coisa. O vereador é para cobrar. O vereador é para cobrar. É eleito da confiança de cobrar os problemas da cidade. O vereador não é para bajular o prefeito e secretários, não. O vereador é para fiscalizar, olhar. Não é feio, não. Igual eu gostei de você, meu amigo. Você cobrou aqui hoje. Né? É isso. Porque o Luizinho, acho que é teu primo, coisa, não. É ele lá, você aqui. Você foi eleito, muito bem votado, para fazer isso. Cobrar. Eu cobrar. Então, todos os jeitos. Eu já trabalhei nessa casa e tantas coisas que eu vi, eu falei, não pode ser assim o vereador, presidente. Então, o vereador é para cobrar. A pessoa deposita o voto para a gente de confiança. Não para ficar sentado com o prefeito, puxando o saco do prefeito, sendo baba-ovo de prefeito. Não. O vereador é para cobrar. Para cobrar porque é a verdade. É a verdade. Votar o que é bom, né? Então eu penso assim. Não é porque eu mudei, não, de lado. É assim que tem que ser. E vou falar. A cidade
Tá uma vergonha. E quero fazer uma cobrança aqui. Rua Ceará, ao secretário de obras, fazendo um favor para ele dar uma olhada, Rua Rio Grande do Norte. No fundo do supermercado Neguinho, nós temos 2 córregos na cidade. Lá passa um córrego. O córrego ele sai lá da Rua Mato Grosso, passa na São Paulo, na Espírito Santo, chega na Carvalho de Mendonça. Para ele só dar uma olhada. Tem uma área lá de vegetação do SAAI, que está muito bem cuidado. Para o secretário, eu já falei para ele dar uma olhada. E outra coisa, estão limpando os terrenos, estão deixando as beiradas do terreno sujo. Não dura nada. Não adianta. Limpa o meio e larga a beirada suja. Não sei se vocês viram. E lá nessa rua, Ceará e Rio Grande do Norte, beirando a Carvalho de Mendonça, está uma vergonha. O mato está entrando escorpião, sapo na casa do pessoal e só gente simples. A moça falou para que dia que você vai mandar vir limpar aqui? Eu falei, mas eu não tenho esse poder. Olha para você ver, que dia que você vai mandar? Tão simplicidade. Eu falei, moça, eu não tenho esse poder. Se eu pudesse, eu mandava. Se não fosse irregular, eu mandava até 3 pessoas com a Xindaia lá cobrar e pagava do meu bolso. Nem isso eu posso fazer, porque eu sou penalizado. Então, uma boa noite a todos. Primeira reunião do ano, acho que essa é oficial, né? A outra foi extraordinária. E quero deixar aqui o meu compromisso com todos, com seriedade, com trabalho. E não gosto de, na política, falar Deus, né? Mas quero pedir aqui a proteção de Deus, né? Que Deus me proteja. Nossa Senhora Aparecida e Santo Padre Vito, que proteja esse homem que vai ser uma guerra declarada contra essa política dentro do Três Pontas. Nós, 2 colocações aqui importantes. Primeiro, sobre a questão, né, da gente estar atento ao que o Executivo tem feito. A gente dialoga, sim, com os secretários, todos nós, sem exceção, a gente tem o acesso a eles. A gente fala e cobra o Executivo para que faça as coisas. Só que, como eu já disse no início da reunião, nem tudo que a gente cobra, nem tudo que a gente quer, nem tudo que a gente precisa, a gente é atendido, né? Muitas vezes isso realmente não acontece. E sobre a honestidade e idoneidade dessa casa, agradeço as colocações. Desde quando eu entrei, me comprometi a ser honesto, a bancar muitas coisas que às vezes eram impopulares, eram às vezes, né, também mal visto por muitos. Mas eu acho que quando a gente assume um lugar como esse, a gente tem que estar disposto também a falar não muitas vezes. As pessoas muitas vezes não sabem ouvir esse não, porque a gente está acostumado a ouvir apenas sim, né? Então, eu sou muito honesto, eu acho que o caminho certo é um só, e no que depender de mim, a gente continua aí, né, ainda durante esse ano, fazendo esse trabalho bonito aqui na Câmara Municipal. Senhor presidente, pela ordem, por favor. Como o senhor falou aí do secretário, eu fiquei triste semana passada, na sexta-feira, chovendo, ali na Judite Correia, um caminhão fazendo tapa-buraco, com chuva, a chuva caindo e jogando um asfalto no chão e o cara batendo na pá, não tem nem o rolo compactador, nem aquele coisa para socar o asfalto. A chuva caindo, jogando água, então, jogar material fora. Então, o secretário, não sei qual que é a pasta, mas poderia, quem que é o responsável? Nesse caso é o Alisson. Jogar material fora. Então, Sim. É muito triste. E todo mundo olhando ali, comentando na rua, certo? E quando acontecer isso, Roberto, É difícil. faz muito simples. Faz um vídeo disso acontecendo, envia para o Alisson e situação mostra a tua indignação, complicada. E a porque chuva- aí, e a o que chuva acontece? O senhor faz isso na sexta-feira, se eles já tiverem o tapa-buracos ali para continuar em outros lugares, na sexta, no sábado, na segunda, e tiver da mesma forma, já interrompe. Se o senhor já fala ali naquela hora que não está legal, já interrompe na hora. Então é importante quando o senhor vê, filma, tira foto, manda para o Alisson e fala, Alisson, aí assim não tem condição, né? Porque aí se tiver depois outras coisas já marcadas e ainda estiver chovendo, já cancela, já não Não faz. sei, talvez o caminhão nem não é daqui. Esse caminhão que vem Com alugado, certeza, certo? geralmente não é. Porque o SAI também faz tapa-buraco, não sei se é Sim. da prefeitura, se é do SAI, mas está fazendo um serviço errado. Tá certo. Vereador. Senhor presidente, pela ordem, dentro daquilo que o vereador Coelho explanou ali, muito bem explanado, da questão da cobrança de vereadores, eu gostaria só de fazer um comentário, porque às vezes não é porque o vereador é da base que ele está sempre de acordo com o executivo. Só que eu não tenho o hábito de toda hora fazer recorte Instagram, Facebook. Eu tenho um tipo de trabalho, eu gosto de trabalhar mais quieto. Dentro daquilo ali que o senhor falou, da última reunião que eu tive com o Alisson no final do ano, nós tratamos alguns assuntos. Só para deixar claro, apesar do lixo
é com o Alisson e com o Myron. Todos os dois são cientes da necessidade da compra da balança ou locação, o que for mais fácil. Como eu disse anteriormente, eu tomei conhecimento disso nesse ano passado, que os vereadores antigos aqui, como o senhor e o vereador Roberto mencionaram. Então, eles já vão providenciar. Falei com ele das praças, a revitalização das praças, e tem inclusive a pracinha do Raul, que ele deixou articulado, que vai começar agora, em fevereiro ou As março, lâmpadas tudo queimada. a Praça do Raul e as lâmpadas. Nossa Todas Senhora as Aparecida. praças da cidade, eu falei com ele da questão da lâmpada de LED. Sentei com eles e negociei. Tem que colocar, tem dinheiro para isso. Tem o dinheiro do recebimento, do pagamento das lâmpadas. Falei com eles sobre lixeira na Praça do Raul, eles já instalaram a lixeira na Praça do Raul. Lixeira no bairro Vila Marilena, em alguns imóveis ali, próximos imóveis, já colocaram as lixeiras. Alguns redutores em locais de grande fluxo de veículos que gera acidentes, ele ficou de instalar. Algumas caçambas pelos bairros também, que é importante, porque tem gente que não consegue fazer o pagamento. O trevo da Perete precisa de nova sinalização, está tendo alguns transtornos lá por má conduta de servidores, de motoristas. Os semáforos da cidade, na minha ótica, a gente tem que comprar o semáforo que faz a leitura quando o cara fura o sinal vermelho. O tanto de condutor e motociclista que fura o sinal vermelho em 3 pontos é surreal. Então, não é porque a gente trabalha mais silenciosamente que nós estamos aí sempre de acordo com o executivo. Igual eu falei para o senhor no WhatsApp aquele dia, meu trabalho é técnico. O que eu voto aqui, eu fundamento, de acordo com a minha convicção e do meu entendimento sobre os fatos. Questão das barracas. Quando aconteceu o fato, já tinha feito sorteio, falei com a Kelly, falei com o Júnior, poderia ter avisado antes. Por que não pode pôr 15 barracas? Há algum fundamento técnico que justifique só 10? Projeto do bombeiro, você liga para o coronel e fala para ele vir aqui e falar, eu quero 15. Então, para o ano que vem, eu não vou garantir, não, porque a caneta é do executivo. Mas que eles vão ter que me justificar, por A mais B. Por que não coloca 15 ou 20 barracas fundamentadamente? Eu quero ver se não vou colocar. Porque se eu ligar aqui agora para o tenente-coronel de Vargiro e do bombeiro, ele vai falar, Rodrigo, dava para colocar sim. Então, é isso, a gente tem que conversar antes. Só que eu não gosto de ir para a rede social e fazer recorde do Instagram, com todo respeito, não estou criticando, não. Não é meu hábito, eu gosto de trabalhar mais de forma silenciosa. Mas, de toda sorte, iniciamos aí o ano com muita força, muito trabalho, todo mundo que está motivado, uns com críticas contundentes, e eu acho que o trabalho é isso mesmo. Tem que criticar onde tem que ser criticado e tem que elogiar onde tem que ser elogiado, e nós temos que ter capacidade de articulação. Sentar com o secretário, sentar com o prefeito, sentar com o vice-prefeito e resolver os problemas. Muito obrigado, senhor presidente. Concordo. Presidente. É isso mesmo. Só um minutinho, Roberto. Por 15 anos eu dancei e eu fechava eventos. Então eu dançava em eventos. Festas, festa de formatura, festas em cidades, carnaval. Eu dancei durante 12 carnavais. E teve vezes em 3 Pontas que, passando pela licitação, nosso grupo não foi escolhido por não ter o menor preço. E a gente não foi contratado. Mostrei minha indignação, na época fui para a rede social, fiquei extremamente insatisfeito, achava que a cidade merecia um grupo coeso, melhor, que fosse da cidade. Eram muitas vezes grupos de outras cidades que vinham para cá, não tinham muito a oferecer, não tinham figurinos bonitos, não eram pessoas que conhecem a cidade, que sabem do que as pessoas gostam. Então, eu entendo a insatisfação das pessoas que estão insatisfeitas por não terem sido contratadas. Claro que se a gente pudesse, né, como legislativo, a gente colocar todo mundo para trabalhar, todo mundo para ter oportunidade, artistas da cidade, ficaria realmente muito, muito plausível. Mas a gente sabe que a decisão não cabe a nós. Então, só para a gente encerrar, porque está acabando o grande expediente, Roberto. O Rodrigo falou aí sobre a reforma das praças. Eu acho muito importante, a gente já vem cobrando aí faz tempo a reforma das praças. Eu fico triste quando eu vejo que as praças não tem grama, só tem capim, fica roçando capim direto. Sobre a iluminação, quantas vezes eu cobrei, outros cobrou aqui, tinha 23 lâmpadas queimadas na Praça Cônigo Vitor, trocou agora, ficou tão bom. A iluminação ficou ótima. Até daqueles postes grandes, os 2 postes na porta da igreja. Uma coisa simples, ficou tão muito bom a iluminação, melhorou demais. Na Praça da Fonte também. Então, é uma coisa barata que poderia fazer em todas as praças e melhorar muito esse sistema. Então, sobre as barracas, o que o pessoal questiona, eu estou vendo aí pelo que eu estou vendo,
é que os grupos que ajudam no carnaval põem o tanto de barraca que quer lá dentro. Então, para o povo é só aquela quantia, lá foi 5 barracas, não sei, ou 10. Então, aí os outros montam o tanto que quer. Não vai ter só 10 barracas lá, vai ter várias. Os outros podem montar, o outro grupo pode montar o tanto que quer. Por isso, isso é o questionamento das pessoas. Não é que eu sou 10 para o povo, para os barraqueiros, mas para os outros tem várias. É isso. Então a coisa tão simples, melhora tanto a iluminação. Achei que ficou ótimo. Só para encerrar, presidente, Rodrigo. Não, mas eu sei do teu apego aqui, da tua inteligência, né? Você como um representante da Polícia Civil, né? Um trabalho sério, teu trabalho. Não discordo nunca, você faz teu trabalho sensacional, né? A gente fica de ter um policial aqui, né, para ver como que é. Igual o senhor falou que nós não assinamos, tem aqui um advogado, diretor de escola, né, tem aqui um balconista de mercado, tem um motorista, né, tem um jovem estudante, tem um fazendeiro, tem um comerciante, tem uma professora, tem um enfermeiro e um professor. Então, cada um tem uma mentalidade, né, o trabalho. Mas a gente sabe do seu trabalho aí, sensacional, cobrando. Cada um tem um jeito de cobrar. Eu sempre, né, fui assim. Agora, sobre as barracas, o que aconteceu? Primeira festa que teve na Unis, todos os transplantantes que mexeu com barraca ganhou dinheiro. Todo ganhou dinheiro. Todo mundo vendeu. Na segunda festa, lá, já cortaram os pequenos. Já cortaram, já vieram um povo de fora, disse que os barraqueiros daqui não davam conta, lesaram eles. A outra festa lá em cima, do mesmo jeito. Só uma indignação. Festa é o carnaval de Três Pontas, igual o senhor falou, dá valor na nossa turma para cantar, para fazer algo lá. Sensacional, é isso que eu penso também. Gente, deixa o nosso povo da terra ganhar dinheiro no dia festivo. Aquele que vende uma pipoca, que vende um doce, que vende um picolé. Não custa nada, gente. Nós estamos vivendo tempos difíceis. É isso que eu falo. Falei com o Maico. Peço o Maico, um menino inteligente, um rapaz que veio lá de baixo. Deixa o povo trabalhar, igual o senhor frisou muito bem. O senhor liga para o tenente-coronel do Corpo Bombeiro. Vamos resolver o problema. Vamos pôr mais 10. Quem ganha é a população. Então eu vejo cada coisa, o interesse público de algumas pessoas só em dinheiro. Só em dinheiro. Junta meia-dúzia. Não, vamos pegar o cobre aqui, que é nós. Vamos deixar o povo trabalhar, é muito simples. A cidade é do povo. A cidade é do povo. E deixa os barraqueiros trabalhar. É isso. Pronto, acabou, presidente. Obrigado pelas colocações, vereador. Também, sim, já foi conversado, inclusive. Luta. Sim. Às vezes hoje é a primeira reunião. Eu Sim. sei da tua luta, tudo que o senhor está passando. O senhor pensava que não era assim, mas veja a sua cobrança com o prefeito, com o secretário. Cobro. Hoje o senhor já cobra, eu já ligo e falo assim, ó, presidente, está acontecendo isso, o senhor está atendendo nós, vereadores, e atendendo a população. Sim, estou sempre disposto. Está aqui, eu estou de olho, estou vendo o seu Muito trabalho. obrigado. Você hoje está chegando no eixo. Vamos lá. Gente, nada mais havendo a tratar, encerro a nossa sessão, agradecendo a presença de todos os presentes e convocando os vereadores para estarem conosco no dia 9 de fevereiro, na próxima segunda-feira, às 18h30, para a nossa próxima sessão. Muito obrigado mais uma vez e continuemos fazendo sempre o melhor de nós.